Olá, está começando o Direito Sem Fronteiras. 2014 marcou o fim de uma disputa que se arrastava há 12 anos na Organização Mundial do Comércio. Brasil e Estados Unidos encerraram o chamado contencioso do algodão. A notícia foi muito comemorada pelos brasileiros e você vai entender o porquê no Direito Sem Fronteiras desta semana. Para detalhar este assunto, estão aqui os nossos convidados de hoje, o embaixador Paulo Estivalé e o presidente do Instituto Brasileiro do Algodão, Haroldo Cunha. Antes, como sempre, acompanhamos uma reportagem sobre o tema da semana. Brasil e Estados Unidos travaram uma batalha jurídica, comercial e diplomática envolvendo o setor do algodão. Com produtividade alta e muito estoque, o país americano passou a subsidiar os produtores, medida que resultou em concorrência desleal entre os exportadores e dor de cabeça para a Organização Mundial do Comércio, a OMC. O Brasil é um dos principais produtores e exportadores do algodão no mundo e sentiu o peso da atitude do governo americano. Com o estoque parado por não conseguir competir com os preços estrangeiros, os brasileiros acumularam prejuízo. Países pequenos que também se valem do cultivo e exportação do algodão ficaram no vermelho. Em 2006, a OMC deu ganho de causa ao Brasil, provocando uma série de rodadas de negociações na busca pela solução do conflito, que parece agora ter chegado ao fim. No dia 1º de outubro deste ano, Brasil e Estados Unidos assinaram um memorando. Pelo documento, os americanos vão transferir 300 milhões de dólares para o Instituto Brasileiro do Algodão e ficarão impedidos de oferecer garantias de crédito à exportação com prazo superior a 18 meses. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de ambos aqui nos nossos estúdios da TV Justiça para falar a respeito desse tema. E eu gostaria de começar perguntando a respeito de como funciona esse sistema de contencioso, já há até outras situações históricas, e o Brasil tem se saído bem historicamente também em todas essas situações de contenciosos em relação à Organização Mundial do Comércio. Eu gostaria que, didaticamente mesmo, o embaixador nos explicasse do que se trata, quando acontece uma situação dessas e quando e de que maneira se chega até a OMC para se tomar uma decisão e tentar se fazer um acordo. Muito bem. Esse sistema de solução de controvérsias da OMC ele é único no direito internacional. Todos os membros da OMC têm que se submeter ao mecanismo e, uma vez tomada uma decisão, eles são obrigados a cumpri-la. O que acontece é que quando um país considera que um dos seus direitos, alguma medida tomada por outro país na área do comércio, o prejudica, ele pode solicitar consultas e, se essas consultas não chegam ao resultado, se pede a formação de um painel. Esse painel tem que dar o seu resultado em aproximadamente um ano e, depois disso, existe uma etapa de apelação, ou seja, é um sistema em 2 níveis, com recurso, e a parte reclamada, se for considerada sem razão, ela é obrigada a retirar aquelas medidas, né? Foi isso que aconteceu no caso do algodão, né? Mas ao longo de 12 anos houve várias etapas de pedido de consultas, pedido de painel e depois apelação. A nossa participação tem sido muito intensa. O Brasil, embora tenha só 1% do comércio mundial, é o 4º maior utilizador do mecanismo, muito mais do que países com um comércio muito mais intenso que o nosso. E o Brasil participou, na verdade, até mesmo do primeiro painel, que foi um caso contra os Estados Unidos, iniciado pela Venezuela e pelo Brasil contra os Estados Unidos. Eu gostaria de perguntar à doutora Haroldo com relação aos efeitos de situações como essa em relação à iniciativa privada. Há um acompanhamento direto por parte dos empresários que atuam, porque muita coisa fica em jogo quando há uma situação como essa. Eu acho que é extremamente importante o envolvimento do setor privado e esse caso do algodão foi bastante emblemático nesse sentido. Desde o início, o setor privado esteve junto com o governo brasileiro, apoiando a ação desde 2002. E qual a importância disso? Primeiro, porque é o setor que é diretamente afetado pelas medidas, no caso, os subsídios proibidos ou subsídios acionáveis dos americanos, eles afetavam diretamente a renda do produtor brasileiro. Então, o nosso setor acompanhou no sentido de se proteger de que o governo brasileiro exigisse a retirada desses programas e foi essa a posição do governo brasileiro. Nesse caso, o setor sempre disse que se houvesse algum tipo de negociação, essa negociação teria que atender ao setor, teria que trazer algum tipo de benefício para o setor. E foi isso que o setor acompanhou e que o governo brasileiro sempre fez,
buscando um resultado. Primeiro, que houvesse a eliminação dos programas distorsivos e, segundo, de trazer algum benefício para o setor do algodão e que veio com o Instituto Brasileiro do Algodão. O senhor falou a respeito desses processos distorsivos. Do que se trata exatamente? Estamos falando a respeito dos subsídios do governo norte-americano, especificamente em relação aos produtores deles? Exatamente. Eram programas que traziam distorção aos preços internacionais do algodão. Como o Brasil é um país exportador, com esses preços mais baixos, isso afetava diretamente o produtor brasileiro, porque ele ia exportar o seu produto a um preço muito menor. Então, esses programas americanos foram os programas que o governo brasileiro questionou, porque entendia que eles não seguiam ao que tinha sido acordado dentro da Organização Mundial de Comércio. Então, para nós, foi um caso bastante importante e a gente entende que, mesmo não tendo tido a eliminação completa dos subsídios, a negociação trouxe algo positivo para o setor. Embaixador, há um aspecto específico, o acordo ele prevê o fim exatamente dos subsídios norte-americanos e também o pagamento de 300 milhões de dólares ao Instituto Brasileiro do Algodão. O que seria exatamente esse pagamento? É uma compensação para colocar fim a uma disputa que se arrastou por 12 anos. Né? Então, ao longo desses 12 anos, em 2 ocasiões, os Estados Unidos modificaram as medidas em atendimento às decisões do órgão de apelação da OMC, mas de maneira que era considerada insatisfatória pelo Brasil. Em fevereiro desse ano, eles aprovaram uma nova lei agrícola e haveria ainda a possibilidade de o Brasil, mais uma vez, pedir uma retaliação, ou aplicar uma retaliação pelos novos programas, mas que ainda estavam em teste, ou seja, ainda não foram implementados. O que se fez nesse caso foi dar o benefício da dúvida para esses novos programas, que aparentemente são menos distorsivos do que os que havia. E, com isso, obter uma compensação concreta, uma vantagem concreta para os nossos produtores. Essa foi a alternativa escolhida, porque a continuação do contencioso, da mesma forma, tem aquele caráter de lei de talião, ou seja, quer dizer, dá uma satisfação moral, mas não dá nenhuma satisfação econômica para os nossos produtores que estavam afetados. E esse é um ponto importante, ou seja, em todos os casos, existe a questão da legalidade das medidas, mas o governo só age se há um interesse econômico relevante para os produtores brasileiros. E, nesse caso, nós achamos que entre o que foi modificado e a possibilidade de obter essa compensação, o melhor equilíbrio possível nesse momento foi alcançado. Nós temos essa lei que vai até 2018 e as medidas realmente começam a surtir algum tipo de efeito a partir do ano que vem. Então, nós estaremos vigilantes. O setor privado brasileiro, inclusive, conversou com o setor privado americano nesse sentido, de que também não hesitaria em dar novo apoio, novo suporte ao governo brasileiro, se tivesse que retomar esse assunto, verificando que essa lei agrícola ela é distorsiva também. Eu queria só comentar que os subsídios à produção doméstica, eles não são proibidos por si, né? A agricultura no planeta inteiro recebe apoio do governo. Por si só, o subsídio doméstico não é proibido. Daqui a pouquinho eu gostaria de voltar nessa questão dos subsídios e também dessa quantia que será repassada diretamente, mas antes eu gostaria de perguntar especificamente quais eram os pontos considerados negativos e que foram derrubados por meio desse acordo e que afetavam diretamente o processo produtivo brasileiro. Havia um subsídio à exportação, chamado Step 2, ele foi retirado e houve um questionamento importante a outros subsídios, a outros programas de subsídio à exportação, como o GSM 102, e que não afeta só o algodão brasileiro. Nesse caso, houve uma adequação muito importante nos Estados Unidos de redução. Era um programa em que o governo americano ele subsidia os exportadores não só de algodão, mas de outras commodities que fazem parte da lista de commodities cobertas, e isso dá uma vantagem competitiva para o exportador americano muito grande. No caso do algodão, por exemplo, o exportador americano ele vai vender para uma fiação na Ásia, por exemplo, ou na Turquia. Vamos colocar na Turquia ou na Coreia, que é bastante um mercado importante para o algodão brasileiro. O importador coreano ele tinha até 36 meses para pagar por essa importação, com um seguro subsidiado pelo governo americano e a taxas de juros bastante interessantes. Se esse mesmo importador coreano ou
turco fosse comprar o algodão brasileiro, ele teria que pagar isso à vista. Então, esse era um programa que, por exemplo, trazia muita dificuldade para nós exportadores brasileiros. O que existe hoje, esse prazo de financiamento foi reduzido para até a ideia é que chegue a 18 meses e a taxa e o programa, a cobertura, o prêmio, ele está vindo para preços de mercado. Então, havia o prazo e o prêmio desse seguro que era subsidiado pelo governo americano. Isso foi uma vitória do governo brasileiro e que traz benefício não só para o setor do algodão, como para outras commodities. Para nós já é um cenário muito melhor. Isso prova bastante já um efeito concreto dessa disputa. Esses programas de apoio, de subsídio à exportação, eles foram ou eliminados ou trazidos para condições de mercado. Então, aí a satisfação foi praticamente total do nosso ponto de vista. E havia também programas de subsídio doméstico, né? Ou seja, uma compensação por preços baixos ou por quebra de safra, que quando começou essa disputa lá em 2002, tinham montantes equivalentes ao valor da produção. Isso também eles tiveram que reduzir drasticamente. Então, o montante agora, e já ao longo dos últimos anos, ele já foi muito menor do que o que deu início ao contencioso de 2002. Um ponto específico que eu gostaria de perguntar é com relação ao passado, do ponto de vista desse repasse, que já houve uma interrupção de transferências anteriormente. E se isso também não gera uma expectativa para o futuro em relação aos resultados desse acordo. Mas isso eu vou pedir um tempinho, porque nós vamos para um rápido intervalo, já criando um suspense com relação a esse ponto específico, e voltamos daqui a pouco a falar mais sobre o fim do contencioso do algodão aqui no Direito Sem Fronteiras. Não saia daí. O Congresso Internacional de Direito, promovido pelo Instituto Racine, será realizado de 18 a 23 de abril na Universidade de Coimbra, em Portugal. O tema do evento será Panorama Internacional dos Direitos Humanos e a Dignidade da Pessoa Humana. Informações e inscrições no site www.racine.com.br/ir ou cursos@racine.com.br. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Estamos falando sobre o fim de uma disputa de 12 anos entre Brasil e Estados Unidos em relação aos subsídios concedidos pelo governo dos Estados Unidos aos produtores de algodão norte-americanos, causando um desequilíbrio no comércio mundial, envolvendo especificamente os produtores brasileiros de algodão. E eu, no final do bloco anterior, eu falava a respeito do passado relativo a essa mesma área, negociação anterior, e que houve um repasse em parcelas, uma transferência especificamente, que foram suspensos em determinado momento sobre a alegação de cortes automáticos no orçamento. Esse perigo, desta vez, não existe, porque o acordo foi acertado no sentido de que o repasse fosse feito em uma única vez, o que já aconteceu. Exatamente. Em setembro do ano passado, os Estados Unidos interromperam esses pagamentos que estavam previstos para acontecer até a aprovação da lei agrícola. Então, no último trimestre de 2013, o governo brasileiro se preparou para retomar o processo de retaliação. Mas a retaliação nunca é uma boa solução, né? Então, quando a lei foi aprovada, nós começamos a analisá-la, parecia que havia, enfim, aspectos positivos. Além disso, o governo americano demonstrou disposição para fazer modificações nos programas de garantia de crédito à exportação, às quais o presidente do IBA se referiu, e também a fazer uma compensação adicional que não só cobriria os pagamentos interrompidos, como também um montante adicional. Agora, tendo havido a experiência da interrupção de pagamento, o ministro Luiz Alberto Figueiredo considerou indispensável que, dessa vez, o pagamento fosse feito de uma única vez, para que não houvesse nenhuma dúvida sobre o cumprimento pela parte americana dos seus compromissos. Já foi uma exigência em função do passado. Foi uma exigência em função dessa experiência infeliz do ano passado, mas que acabou, enfim, sendo cumprida sem dificuldades pelo lado americano. Agora, uma pergunta que eu já vou estender ao senhor Haroldo também logo na sequência, que é o fato de que nós tivemos um período de 12 anos de disputa. Esse tempo, ele é mais ou menos esse, é mais, é menos em relação a esse tipo de contencioso na OMC? Não, ele é excepcionalmente longo.
né? Há algumas disputas que se estenderam por alguns anos, né? Como eu disse lá no início, em princípio, um painel deveria acabar em um ano e meio, né? E com a fase de cumprimento, vamos dizer, 2 anos e meio. Esse painel foi muito mais complexo, pelas questões que foram analisadas, pelo fato de envolver muitas medidas que são domésticas, né? A OMC lida muito bem com medidas que são tomadas na fronteira, como tarifas, mas quando envolve políticas domésticas é mais complicado. 12 anos foi um período muito longo. Para os produtores de algodão, especificamente, é um período de se cultivar algodão e criar cabelos brancos, não? Exatamente. Foi um período que realmente superou a expectativa. Ninguém imaginava que durasse tanto tempo. Quando a Abrapa foi convidada a atuar junto com o governo brasileiro em 2002 ainda, imaginava-se que seriam 2 anos por aí. E isso, além de muito tempo, isso se tornou oneroso também. E houve uma participação do setor privado, exatamente custeando advogados, os estudos aí que eram bastante caros e isso foi muito difícil para a Abrapa. E criou uma expectativa que até 2005, em 2005 foi quando saiu o primeiro resultado positivo, dando a vitória brasileira, a gente já imaginava que isso estaria no fim. E veja bem que os americanos recorreram, o Brasil deu 1 ano para eles se adequarem, eles apelaram, veio até 2008, a OMC em 2009 define que realmente não tinha, em 2008 sai a vitória definitiva do Brasil, e em 2009 o valor de retaliação, de uma possível retaliação, que é aí que inicia-se o processo de uma negociação que foi concretizada em março de 2010. Então, para nós, realmente foi um período muito longo e que a gente passou por momentos aí diversos, aí, da gente ter começado. Em 2002, o algodão chegou no mercado internacional a 27 centavos de dólar por libra-peso, tendo ido em 2010 a quase 2 dólares por libra-peso. Então, a gente viveu um pouco de tudo nisso daí, mas o setor sempre esteve muito do lado do governo brasileiro, no sentido de cobrar uma solução definitiva e que trouxesse realmente algo de positivo, porque, na verdade, acaba não afetando só o Brasil, mas todos os outros países produtores de algodão e que não têm esse tipo de programa, né? 12 anos é uma saga, como os produtores de algodão costumam falar. Eles fizeram um livro muito bonito sobre isso. Já no início havia, né, a decisão de iniciar um contencioso desses não é simples. Alguns achavam que havia relutância em enfrentar os Estados Unidos, o que não era verdade, porque, como eu disse no início, o Brasil pediu o primeiro painel no OMC contra os Estados Unidos. O painel do algodão foi o 6º ou 7º que nós iniciamos. Havia preocupação com o impacto que isso podia ter nas negociações da rodada de Doha no OMC. Não por temor de má vontade do lado americano, mas pelo fato de que justamente estava se interpretando o que significavam as regras. E isso teria um impacto na negociação. Em vários momentos havia pessoas aqui dentro que achavam que não se deveria fazer ou que, ao contrário, deveria se fazer com mais vigor ou com mais insistência ou retalhar com mais rapidez. O importante nesse tempo todo foi uma extraordinária coordenação com o setor privado, porque num contencioso, numa questão difícil, complexa, contra um país poderoso e com muitos recursos, é fundamental que, domesticamente, nós estivéssemos bem azeitados no interior do governo e com o setor privado, para que a estratégia fosse bem elaborada, bem conduzida, mesmo em momentos muito tensos. Então, em 2010, por exemplo, nós estávamos em vias de aplicar uma retaliação. A retaliação implicaria, para que os Estados Unidos se sensibilizassem com isso, a questão de propriedade intelectual, né? Quebra de patentes ou de direitos de propriedade intelectual sobre filmes, né? Então, nisso tudo existe toda uma movimentação de atores contrários, né? Pessoas que teriam os setores que teriam seus interesses econômicos prejudicados aqui no Brasil. Tudo isso foi um aprendizado muito grande para nós, mas olhando retrospectivamente, muito bem sucedido e muito bem conduzido, graças à participação de todos esses setores. Inclusive, nesse setor, a própria Confederação Nacional da Indústria, a CNI, ela também se manifestou a respeito do caso. Se manifestou principalmente no período mais recente. A partir do momento em que se colocava a possibilidade da retaliação, a CNI atuou porque
primeiro lugar, ela poderia ser afetada em interesses aqui dentro. Mas também, graças aos seus contatos nos Estados Unidos, havia setores empresariais americanos que seriam afetados num caso de retaliação. E isso acabou gerando uma dinâmica positiva. A Confederação, inclusive, ela prestou uma informação de que a fonte de recursos dos pagamentos ao Brasil não era o orçamento público dos Estados Unidos, que estaria bloqueado, e que a agência de crédito Commodities Credit Corporation, que foi a mesma usada pelo governo para subsidiar a produção agrícola, estava entendendo, abre aspas, que o executivo americano tem os recursos e os instrumentos para resolver o problema, segundo o comunicado que foi divulgado à época. Isso era de fato realidade? É verdade no sentido de que os recursos existiam em volumes muito consideráveis. Mas é preciso ser realista também em relação à dinâmica política no outro país, coisa que nós também enfrentaríamos se houvesse um caso contra nós. Então, houve, ao mesmo tempo em que havia essa informação, havia também uma série de anúncios na televisão americana, pagos por associações de aposentados e outros setores afetados por cortes, institutos de pesquisa que diziam, olhem só, estão pagando os agricultores brasileiros e estão fechando escolas ou outros órgãos de governo essenciais para o serviço da população. Então, é uma dinâmica complexa também que faz parte do jogo, né? O governo americano utilizou os instrumentos que tinha e nós os de que nós dispunhamos. Aí eu acabo perguntando justamente ao senhor Haroldo com relação a esse valor acordado de 300 milhões de dólares. Faria duas perguntas. Primeiro, se o valor é justo em relação até aos prejuízos eventualmente que tenham acontecido durante esse período de 12 anos e de que maneira será utilizado a partir de agora, já que já foi feito o repasse, qual o planejamento para o futuro em relação a esse aspecto específico do acordo? Bom, em relação a esse montante, vale lembrar que a gente já tinha recebido uma parte considerável de recursos do que o IBA tem hoje em caixa, e que esse montante veio exatamente como uma compensação para que se encerrasse o caso e vamos estar observando pelo menos até 2018. É difícil a gente quantificar a questão da justiça, porque o embaixador bem colocou aqui que isso perspassa essa questão e toma um rumo muito político às vezes, exatamente porque talvez ele é um montante pequeno considerado ao volume de recursos que os americanos colocam para os programas de subsídio lá nos Estados Unidos, mas, por outro lado, nunca se teve uma compensação financeira tão grande. Para o setor, eu acho que é extremamente valioso, o setor ficou satisfeito principalmente com a atuação do governo brasileiro, a firmeza do governo brasileiro nisso daí, e é um recurso importante. Existe um fato que é muito importante a gente esclarecer, que esses recursos não vêm também livremente para a gente utilizar da maneira como a gente quer. Desde a criação do IBA, houve uma preocupação muito grande, tanto por parte dos americanos e por parte do governo brasileiro, com uma estrutura de governança muito bem formada no Instituto para a utilização desses recursos. Além disso, houve um acordo entre os governos com base principalmente partindo dos americanos, na definição de algumas atividades que poderiam ter o apoio do Instituto Brasileiro nessas atividades. Então, não é um recurso que a gente pode utilizar de qualquer maneira. Então, há uma série, são várias atividades, por exemplo, esse fundo, teoricamente, é um fundo de assistência técnica e de capacitação, ou seja, nós não podemos aplicar recursos na atividade direta empresarial do produtor, nós financiamos projetos que vêm das associações de produtores e da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, da Abrapa, numa série de atividades, como controle de pragas, melhoria da qualidade do algodão, todos os projetos de capacitação e treinamento de produtores empregados, projetos relacionados às questões ambientais, à sustentabilidade ambiental, questões relacionadas à responsabilidade social dessas propriedades também, alguma coisa de aquisição de bens de capital para a produção do algodão, e também projetos ligados à classificação do algodão. O que aconteceu nesse último acordo é que foram incluídas duas atividades. Um é a possibilidade de pesquisa, que era um anseio do setor desde lá de trás e que os americanos haviam vetado, argumentando exatamente a origem desses recursos da Commodity Credit Corporation, e que foi possibilitado agora que a gente possa utilizar
em pesquisa desde que em parceria com instituições americanas. E investimento em alguma coisa de infraestrutura específica para o setor do algodão, como armazéns, talvez um armazém num porto, mas desde que seja específico para o algodão. Eu conversei hoje com o embaixador Paulo Estivalé e também com o presidente do Instituto Brasileiro do Algodão, Haroldo Cunha. E você, amigo da TV Justiça, para participar do programa, envie a sua sugestão para direitosemfronteiras@stf.jus.br. E para rever esta e outras entrevistas, basta acessar www.tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!